de Deus para orar. Recebe força de Deus para ler Bíblia. Recebe força de Deus para orar de madrugada. Recebe força de Deus para abrir a alma. Vai recebendo poder, vai recebendo unção, vai recebendo virtude, vai recebendo autoridade, vai recebendo graça. Vai, 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 vai. Depois na cara do Júlio, depois na cor, caralho. Tu precisa desse poder, tu precisa dessa virtude, tu precisa dessa unção, tu precisa desse chacoalhar de Deus. Dá o teu melhor.
Criou o sol e as estrelas. Criou o sol e as estrelas. Tudo fez. Tudo ele fez. Tudo criou. Tudo formou. Tudo formou. Nada o inferno levanta a mão e declara: para o céu glorioso Deus e Pai, nesse momento nós oramos por cada pedido, por cada propósito colocado aqui na urna sagrada. Meu Deus, vem agir na vida desse homem, na vida dessa mulher, que busca um milagre, uma bênção, uma vitória. Mas a maior bênção, meu Pai, é termos o nosso nome escrito no livro da vida, é termos, oh Pai, o nosso nome escrito no céu. Meu Deus, nos ajuda a darmos valor à salvação da nossa alma. Ajuda-nos, oh Pai, a darmos valor ao presente que o Senhor nos deu, que é a nossa vinda, a nossa estadia no teu querer e na tua vontade. Meu Deus, não nos deixe se perder no meio do caminho. Não deixa, ó Pai, perdermos a nossa salvação por coisas triviais dessa vida. Meu Deus da glória, precisamos continuar nessa jornada para o céu. Precisamos, ó Pai, continuar caminhando para o céu. Meu Deus, é uma guerra, é uma batalha para se manter na tua vontade. Mas eu creio, meu Pai, que esse irmão está recebendo força do céu agora, poder do céu agora. Meu Deus, quantos estavam aqui no meio de nós e hoje não mais estão? Quantos, ó Pai, participavam dos cultos, te serviam, mas o vento do mundo os levou, mas a adversidade levou, mas o problema levou. Eles perderam, meu Pai, o foco, perderam a direção e hoje estão no pecado. Quando não, estão no inferno, pois morreram sem salvação. Meu Deus, eu te peço, livra a nossa alma do fogo do inferno. Livra, meu Pai, a nossa vida das garras do diabo. Fortalece a nossa fé, fortalece, meu Pai, a nossa comunhão contigo, porque tudo indica que o Senhor breve virá arrebatar a sua igreja. Tudo indica, meu Pai, que o Senhor está voltando. Meu Deus, as crises mundiais avisam que o Senhor está voltando. Meu Deus, a fome aumentando no mundo avisa que o Senhor está voltando. As enfermidades, as novas doenças surgindo pelo mundo noticiam que o Senhor está voltando. Não permita, meu Pai, que estejamos fora do teu querer, porque não queremos ficar, não queremos estar nessa terra quando o Senhor arrebatar a tua igreja. Queremos, ó Pai, subir contigo. Ora, Deus, aí agora pede a Deus força para você permanecer firme na presença dele. Pede a Deus força para você continuar firme na casa dele, firme na presença dele. Meu Deus, segura bem forte na nossa mão, segura bem forte na mão do teu povo, segura bem forte na mão dos obreiros, segura bem forte na mão dos presbíteros, dos diáconos, dos cooperadores, do expansão, dos mulheres de fé, dos homens de fé. Meu Deus da glória, dá força à nossa vida espiritual. Queremos força a cada dia, queremos vigor do céu a cada dia, para fazermos, meu Pai, não a nossa vontade, mas a
vida espiritual. Fortalece-nos, Senhor, a cada dia, para vencermos o pecado, para vencermos a adversidade, para vencermos, ó Deus, os problemas do dia a dia e permanecermos firmes na tua presença. Meu Deus, renova a nossa fé, renova o nosso ânimo, renova, meu Pai, a nossa coragem para permanecermos sempre no teu querer e na tua vontade. Seja com o seu povo, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Pode bater palma na glória de Deus. Isso, graças a Deus. Abra sua Bíblia Sagrada. Você que trouxe a sua Bíblia Sagrada, no livro de Apocalipse. Graças a Deus. Livro de Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 1, para a nossa breve meditação. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 1, para a nossa breve meditação. Eu quero cumprimentar a todos os ouvintes do programa A Voz da Libertação, com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é uma transmissão direta e ao vivo aqui da rua Senador Pompeu, número 27. Você que nos ouve no carro, em casa, no hospital, no trabalho, você que nos ouve no presídio, onde quer que chegue essa transmissão, chega também a presença de Deus para abençoar a sua vida em nome de Jesus Cristo. Pastor Antônio Santos, nosso pastor estadual, não pôde estar presente, mas ele pediu para avisar que quarta-feira ele vai estar presente com toda a igreja para pregar a palavra de Deus e entregar as revelações do Espírito Santo. Quem está orando pelo nosso pastor, levanta a mão e dá glória a Deus. Não, se glória a Deus está fraco, levanta a mão e dá glória a Deus. Graças a Deus. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 1. Quem achou vai dizer um amém bem forte. Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Levanta a sua Bíblia para o céu. Levante as suas mãos para o céu. Diga comigo: meu Deus, meu Pai, fala comigo através da sua palavra. Fala comigo através da sua palavra. Pode bater palma e dar glória a Deus. Pode bater palma e dar glória a Deus. Graças a Deus. Acabamos de ler um texto da palavra de Deus escrito no livro de Apocalipse. O nome Apocalipse significa revelação. Revelação do que, pastor? Revelação das coisas que muito em breve hão de acontecer. O livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, aquele que era tido, identificado na Bíblia como o apóstolo mais próximo, mais íntimo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João
foi um dos maiores pregadores do Evangelho naquela época, naquela situação, naquele momento. O Evangelho estava crescendo de uma maneira gloriosa, de uma maneira muito grande. Muitas pessoas estavam se rendendo ao Evangelho pregado pelos apóstolos, e o apóstolo João era um dos responsáveis de arrebanhar o maior número de pessoas para o Evangelho, para a evolução espiritual dentro do querer, dentro da vontade do Espírito Santo, mediante a sua pregação. João, ele prega um Evangelho que quebra os corações. João prega a palavra que faz as pessoas olharem para as suas vidas, analisarem as suas práticas e se converterem dos seus maus caminhos, dado a pregação do apóstolo João, a mensagem de João, o Evangelho crescendo de uma maneira gloriosa, o Evangelho crescendo de uma maneira assustadora. Naquele momento é despertado a ira do Império Romano. O Império Romano olha e vê o apóstolo João como uma ameaça, e naquele momento eles vão se levantar contra João para tentar parar o seu ministério. É interessante, pois a história conta João sendo perseguido de várias formas, de várias maneiras, a fim de que ele não viesse pregar mais, ele não viesse falar mais acerca da palavra de Deus. Mas quanto mais perseguiam João, quanto mais João era perseguido, mais o Evangelho crescia, mais o Evangelho se desenvolvia, pois ninguém para quem é de Deus, ninguém para quem foi chamado por Deus, ninguém para quem foi escolhido por Deus. Dado aquela situação, o Império Romano pega João e joga João numa ilha chamada Patmos. Essa ilha era a ilha onde os piores criminosos, onde os piores malfeitores eram levados para ali morrerem à própria sorte. Naquele momento eles tomam uma decisão: nós vamos acabar com João, nós vamos exterminar João, nós vamos pegar João e colocar João dentro da ilha de Patmos. Ali ele vai morrer, ali o ministério dele vai acabar, ali a chamada dele vai acabar. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando João é lançado na ilha de Patmos, Deus começa a traçar uma nova história para a vida dele. Deus começa a traçar um novo rumo para a vida dele. Quem tentar te parar, quem tentar te derrubar, só vai adiantar ainda mais o plano de Deus para a sua vida, o projeto de Deus para a sua vida, aquilo que Deus tem para a sua vida. Glória! Pode bater palma e glorificar o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que ele é jogado na ilha de Patmos, e quando ele é jogado na ilha de Patmos, Deus começa a agir mediante aquela situação. A Bíblia nos fala que João estava ali naquela ilha, e o tempo vai passando. De repente Deus resolve se apresentar a João. A Bíblia Sagrada diz que em um momento, não sei se foi de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, mas de repente o apóstolo João ouve uma voz como o som de muitas águas falar com ele, e aquela voz diz: João, escreve essa carta para as 7 igrejas que estão na Ásia. A Bíblia diz que naquele momento João se vira para ver quem é que falava com ele. Quando ele se vira para ver quem estava falando com ele, a Bíblia diz que ele viu um ser vestido uma comprida vestes brancas, os seus cabelos eram brancos como a neve, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés eram
era como latão reluzente, ele estava cingido com um cinturão de ouro, e o seu rosto brilhava mais que o sol, e da sua boca saía uma aguda espada afiada de 2 gumes. Naquele momento, aquela voz fala com João, dizendo: não temas, João, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que um dia morri, que um dia sofri, que um dia padecia, mas hoje estou vivo por toda a eternidade. Eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e o fim, eu sou aquele que tem as chaves da morte e do inferno. Naquele momento, naquela situação, ele começa a receber de Jesus as orientações para escrever a carta do Apocalipse. E Jesus diz: você vai escrever as minhas 7 igrejas que estão na Ásia. Naquele momento, ele entendendo aquela visão, ele entendendo aquela revelação, ele começa a escrever, e Jesus vai mandar que ele escrevesse primeiramente para a igreja de Éfeso. A Bíblia Sagrada nos mostra no livro de Atos dos Apóstolos a dificuldade que Paulo sofreu para que o evangelho fosse gerado na cidade de Éfeso. Na cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo ficou 3 anos pregando a palavra, evangelizando aquele povo. A Bíblia diz que a cidade de Éfeso era uma cidade onde a feitiçaria rolava solto naquele lugar, a iniquidade, a perversão, a devassidão moral era latente na cidade de Éfeso. Mas o apóstolo Paulo não se intimida, o apóstolo Paulo não recua, ele vai em frente na sua missão, pregando o evangelho de salvação. Naquela cidade a luta é grande, tentaram parar Paulo de todas as maneiras, tentaram impedir a pregação de Paulo de todas as maneiras. Inclusive, a Bíblia vai relatar que judeus que estavam residindo naquele lugar, por inveja, se levantaram contra Paulo, pelejaram contra Paulo, mas nenhum deles conseguiu prevalecer, porque Deus era na vida de Paulo e é na tua vida também, está na sua vida também. A Bíblia Sagrada diz que naquela ocasião ele prega, e quando ele prega, o Espírito Santo vai convencendo as pessoas naquele lugar. A Bíblia diz que o avivamento espiritual foi tão grande naquele lugar que o povo abandonou a idolatria, o povo abandonou a feitiçaria, o povo abandonou a iniquidade. A Bíblia diz que na praça daquela cidade foi feita uma grande fogueira, onde feiticeiros, pessoas que viviam na prática da magia, queimaram os seus livros, queimaram os seus adereços de feitiço, e grande foi o crescimento da igreja de Cristo naquele lugar. A Bíblia Sagrada nos mostra a igreja de Éfeso crescendo, a igreja de Éfeso evoluindo, a igreja de Éfeso progredindo. Na igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo dava palavras de incentivo, palavras de motivação, que levavam os crentes a lutar contra o diabo, a lutar contra Satanás. Você vai ver na carta de Éfeso, no capítulo de número 6, o apóstolo Paulo explicando acerca das hostes espirituais da maldade, pois como naquela cidade a magia era muito grande, a feitiçaria era muito grande, o apóstolo Paulo se sente no dever de explicar para a igreja de Éfeso a necessidade
necessidade de orar para vencer o diabo, a necessidade de jejuar para vencer o diabo, a necessidade de ter a vida consagrada no altar para vencer Satanás. A igreja de Éfeso vai evoluindo, a igreja de Éfeso vai progredindo. Em dado momento, a igreja de Éfeso se torna uma referência naquela época, uma referência naquele lugar. A igreja de Éfeso deixou de ser uma igreja pequena para ser uma igreja opulente, uma igreja conhecida, uma igreja reconhecida, uma igreja que tinha fama, que tinha status, uma igreja onde as pessoas diziam: eu sou da igreja de Éfeso. Na igreja de Éfeso tem busca, na igreja de Éfeso tem louvor, na igreja de Éfeso tem a adoração. E a Bíblia Sagrada nos mostra que na igreja de Éfeso o povo era militantemente cristão, o povo não abaixava a guarda, o povo que estava ali cria na palavra de Deus e colocava em prática a palavra de Deus, não abaixava a cabeça para ninguém, não abaixava a cabeça para o diabo, não abaixava a cabeça para Satanás, não toleravam gente hipócrita, mentirosa, muito pelo contrário, eles combatiam contra o pecado, combatiam contra a iniquidade. É interessante que na carta que Jesus manda o apóstolo João escrever, Deus vai tecer elogios à igreja de Éfeso. Se você puder acompanhar na sua Bíblia Sagrada, no capítulo 2, você vai ver o próprio Jesus dando testemunho da igreja de Éfeso, falando acerca do sofrimento, falando acerca da paciência, falando acerca do trabalho árduo que o povo da igreja de Éfeso fazia. O povo da igreja de Éfeso era um povo corajoso, um povo intrépido, um povo aguerrido, um povo disposto a ganhar almas, a encher aquela igreja. Mas diante de tanta elogio, diante de tantas palavras que primariamente trazem um afago, que primariamente trazem um alívio ou um orgulho para os crentes da igreja de Éfeso, Jesus vai fazer uma vírgula e vai dizer: vocês trabalham muito, vocês oram muito, vocês buscam muito, vocês louvam muito, vocês consagram muito, mas tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor, que abandonaste o primeiro amor. Isso nós lemos de maneira clara ou de maneira rápida, não entendemos o porquê desse motivo, porque uma igreja que tem tantas características boas, porque uma igreja onde tem paciência, uma igreja que trabalha pelo nome de Jesus, uma igreja que não se cansa, deixou o primeiro amor, abandonou o primeiro amor, e Jesus não para, ele continua dizendo: lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Perceba que Jesus nessa carta não está condenando o trabalho, não está condenando aquilo que a igreja está fazendo, as atitudes da igreja concernente o ganho de almas, concernente a entrega que eles estavam fazendo, o serviço que eles estavam fazendo. Aqui o Senhor Jesus condena a obra da igreja, a obra que é reprovada, e Jesus diz: volta às primeiras obras. O trabalho está bom, o trabalho está ok, mas as obras estão 100% reprovadas diante da minha presença. Se nós analisarmos esse texto e olharmos de maneira clara, nós vamos ver a diferença do trabalho para a obra. É interessante, pois isso me chama muita atenção, pois o próprio
Jesus, ele vai fazer essa separação. Quando ele fala de trabalho, ele fala de ação, ele fala daquilo que a igreja faz, ele fala daquilo que a igreja desenvolve, ele fala daquilo que traz resultado. O trabalho de evangelização trazia resultado para a igreja, o trabalho de oração trazia resultado para a igreja, a doutrina da santificação do corpo, da alma e do espírito trazia resultado para a igreja. Mas Jesus estava dizendo: vocês estão enganados, vocês estão equivocados, porque antes de eu avaliar o seu trabalho, primeiro eu avalio as obras, primeiro eu vejo as obras. É interessante, pois, quando Jesus fala de obra, ele vai num patamar a mais, ele fala acerca da intenção da pessoa, ele esquadrinha os corações, ele esquadrinha a mente. Não tem como mostrar para Deus uma coisa, sendo que dentro nós somos totalmente diferentes. Ele sonda o nosso coração, ele sonda a nossa mente, e naquele momento ele estava dizendo: igreja de Éfeso, eu estou mais interessado naquilo que vocês são do que naquilo que vocês fazem. Eu estou mais interessado na vida que vocês têm diante da minha presença, no seu íntimo, no seu particular, do que os resultados que vocês me apresentam dentro da minha casa. Eu imagino a igreja de Éfeso naquele momento recebendo um choque. Como assim? Como Deus está desagradando das nossas obras? O povo da igreja de Éfeso começou a deixar a sua vida espiritual no piloto automático. Eles não deixaram de orar, eles não deixaram de pregar, eles não deixaram de louvar, eles não deixaram de obedecer a doutrina do exterior, a doutrina com relação àquilo que é mostrado diante de todo mundo. Mas o coração havia se afastado de Deus. Como assim, pastor? Não havia mais fogo do Espírito Santo, não havia mais presença do Espírito Santo. O amor havia se esfriado dentro deles. Continuavam orando, mas oravam sem amor. Continuavam pregando, mas pregavam sem amor. Continuavam expulsando demônio, mas expulsavam sem amor. Continuavam evangelizando, mas evangelizando sem amor. Muitas das vezes somos tentados a agir, a nos comportar como a igreja de Éfeso. Quem sabe quantas vezes oramos a Deus, buscamos a Deus, mas perdemos há muito tempo a sensibilidade com o Senhor Espírito Santo. Quantas e quantas vezes somos tentados a orar porque temos que orar, tentados a ler Bíblia porque temos que ler Bíblia, mas na verdade fazemos de maneira automática, sem nos esvaziar de nós mesmos, para nos encher da presença de Deus, da presença do Espírito Santo, da presença do Pai, da presença do Filho, da presença de Deus. Glória! Deus está falando para a igreja de Éfeso, assim como está falando para nós. Lembra quem você era, lembra do fervor que havia no seu coração quando você foi batizado com o Espírito Santo. Você não escolhia culto, nós não escolhíamos culto. O dia que dava para nós virmos na igreja, não queríamos saber quem era o pregador, não queríamos saber se a igreja ia estar cheia ou a igreja ia estar vazia. Nós só queríamos nos revestir da presença de Deus, nos revestir da graça de Deus, nos revestir do Espírito Santo. O Espírito Santo está falando
falando nessa carta, dizendo: eu quero que você sinta o que você um dia já sentiu. Eu quero que você chore como um dia você chorou. Eu quero o temor que inundava a sua alma. Eu quero aquele temor que fazia você de longe se apartar do pecado, se apartar da iniquidade, se apartar de tudo que não me agrada. Deus está cobrando de nós nessa noite a volta a sentir a presença dele novamente, o poder dele novamente, a graça dele novamente, a virtude dele novamente. Glória! Eles não haviam entendido que estavam evangelizando, porque haviam se acostumados a evangelizar. Eles não haviam entendido que estavam obedecendo a um dogma, a uma doutrina implantada pelo Espírito Santo, tão somente porque estava escrito, mas não tinha dentro deles o desejo de seguir aquilo, a vontade de seguir aquilo, muitas vezes se importando com a opinião dos outros, se importando com os olhares dos outros. Eu vou obedecer, porque se eu não obedecer vão me criticar, se eu não seguir vão me criticar. Deixa eu chegar na igreja e dobrar o meu joelho para orar, porque se eu não dobrar o meu joelho para orar, alguém vai dizer: olha lá, nem ora mais, nem dobrou o joelho. Se preocupa com as pessoas, mas não se preocupa com o Espírito Santo. E Deus está dizendo: eu quero que a minha presença novamente seja respeitada na sua vida. Eu quero que a minha presença novamente seja temida na sua vida. Eu quero que a minha presença novamente seja reverenciada na sua vida. Você não está aqui por homem, eu não estou aqui por homem, nós não estamos aqui por homem, nós estamos aqui porque um dia o Senhor Jesus Cristo saiu do céu, se fez homem, o mais indigno do homem, sofreu todo tipo de perseguição, sofreu todo tipo de mentira, sofreu todo tipo de acusação, para que nós tivéssemos o direito de recebermos vida e vida em abundância. Aproveita que Jesus te trouxe para esse culto, aproveita que Jesus te trouxe para essa doutrina e começa a dizer: meu Deus, é verdade, eu quero sentir a tua glória novamente, eu quero sentir o teu poder novamente, eu quero sentir a tua virtude novamente, eu quero chorar como um dia já chorei, eu quero falar em línguas como um dia já falei, eu quero te adorar como um dia já falei. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O teu quarto continua naquele mesmo lugar onde você um dia se ajoelhou, as lágrimas correram nos seus olhos. Você estava perseguido pela família, você estava perseguido pelos seus amigos. Alguém queria fazer de tudo para você parar, para você retroceder. Você era um novo convertido, lembra? Você chorava porque tua família te rejeitou por você ser crente, sofria todo tipo de piada, sofria todo tipo de bullying, porque você havia trocado a sua indumentária, mas você se ajoelhava naquele quarto de portas fechadas, clamava pela presença de Deus, e a alegria do céu enchia o teu coração, enchia a tua alma, você saía renovado. Você lembra as madrugadas de vigília que você passava com o joelho no chão, você vinha do trabalho, você vinha do serviço, no dia seguinte tinha que trabalhar novamente, mas você não estava nem aí, porque você queria sentir a presença de Deus, você queria sentir a graça de Deus. Quando você vinha para a igreja, você, quem sabe, ouvia uma pregação antiga, aquela pregação até dura demais, aquela pregação até dura para o
os nossos sentimentos. Mas quando você recebia aquela pregação, você não murmurava, você não reclamava, você dobrava o joelho e dizia: é verdade, meu Deus, conserta a minha vida, muda a minha vida, endireita os meus caminhos, endireita os meus pensamentos. Deus está te chamando para a prática do primeiro amor. Ele te chama, ele te chama, ele te chama, ele te chama. Ele te chama, ele te chama, ele te chama, ele te chama. Ele está com saudade de você. Ele está com saudade do teu clamor que vinha de dentro da alma. Ele está com saudade daquela tua adoração, até mesmo dentro de casa. Você cantava, você adorava, você glorificava. Ninguém entendia porque você sofria tanto e não deixava de adorar e não deixava de glorificar. Mas hoje as coisas mudaram. Ao invés de você orar como você orava, hoje você murmura demais, hoje você reclama demais, hoje você contende demais, hoje você fala mal da pregação de A, da pregação de B. Hoje, quem sabe, você está aqui avaliando a pregação, avaliando os louvores que foram cantados. Aquele ali desafiou muito, não gostei. Aquele dali grita muito, eu não gostei. Aquele dali fala muito baixo, não gostei. Como se você estivesse num teatro. Quantas vezes muitas pessoas parecem que perderam o temor de Deus de verdade, a reverência de Deus de verdade, não estão mais voltados à prática das primeiras obras. Olha para todo mundo, critica todo mundo, aponta todo mundo, como se as pessoas que subissem aqui nesse altar tivessem o dever de te agradar. Nós não estamos aqui para te agradar, nós estamos aqui para agradar o Cordeiro de Deus. Nós estamos aqui para agradar o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para dar honra a Ele, para dar glória a Ele, para dar louvor a Ele. Preocupado com aquela igreja, e Jesus se vê preocupado com aquele povo, porque Jesus está falando de uma maneira clara, Jesus está falando de uma maneira direta. Ele não faz rodeios não. É possível ser crente há 30 anos, é possível tomar ceia todos os meses no espaço de 50 anos, é possível ter um cargo de obreiro, um cargo de diácono, um cargo de presbítero durante tanto tempo na igreja, e mesmo assim, no último dia, perdeu o galardão, e mesmo assim, no último dia, encontrar as portas dos céus fechadas para você. Mas o Senhor Jesus está orientando, está te direcionando. É muito forte esse texto, porque ele diz: lembra-te de onde caíste e pratica as primeiras obras. Ele está falando, é necessário praticar as primeiras obras. É interessante que ele não está mandando parar com o trabalho, ele não está dizendo para com a oração, ele não está dizendo para com o jejum, para com o propósito, para com a consagração, não. Mas ele está dizendo: é necessário voltar para o lugar da adoração, é necessário voltar para o lugar de sentir a minha presença, é necessário voltar para o lugar da intimidade, é necessário voltar para o lugar do temor a Deus, é necessário voltar para o lugar.
alma para Deus é importante, toda alma para Deus importa. A tua alma tem muito valor para Deus, a tua alma tem tanto valor para Deus quanto a minha. É por esse motivo que Ele está dizendo: acorda para a tua salvação, desperta para a tua salvação, não deixe que o diabo te engane. É necessário fazermos uma autoanálise da nossa vida. Não estamos aqui para apontar o dedo para ninguém, mas estamos aqui para falar o que está escrito. Examine, pois, o homem a si mesmo. Examine a tua vida espiritual, examine como você está espiritualmente. Para de examinar os outros, examine você mesmo, a sua vida, examine você mesmo como está o teu grau de intimidade com Deus. Será que você ainda está nas primeiras obras? Será que você ainda está sentindo o gozo que você sentia quando você levantou as suas mãos e aceitou Jesus em espírito e em verdade? Será que a tua oração está vindo do fundo da alma? Ou você ora porque se acostumou a orar? Ou você ora porque você tem que orar? Será que o teu louvor é o louvor que expressa a tua real adoração a Deus? Ou você louva querendo a aprovação do homem, querendo a aprovação da mulher? Como você anda, como você se veste, é preocupado pura e simplesmente com o que as pessoas vão pensar? Ou primeiro você fala: te agrada, Espírito Santo, a minha vida é para ti, Espírito Santo, a minha roupa é para agradar a ti, Espírito Santo, o teu nome é para agradar a ti, Espírito Santo, a minha adoração é para agradar a ti, Espírito Santo, é por causa dele. Fica de pé. Ele sofreu por você, Ele morreu por você. É justo Ele nessa noite te orientar, é justo nessa noite Ele nos tocar para que nós venhamos fazer uma autoanálise na nossa vida. Ele morreu por você para que você não viesse perecer, para que você não viesse morrer e ir para o inferno. Então arrepende-te. Ele quer isso de mim, Ele quer isso de nós, Ele quer isso da igreja. Arrepende-te. João Batista pregou o evangelho do arrependimento. Em seguida veio o Senhor Jesus Cristo dizendo: arrependei-vos, pois vos é chegado o reino dos céus. Ele foi aquele que sofreu por nós, que padeceu por nós, que morreu por nós, que sentiu a dor da agonia em cima daquele monte Getsemane. Ele foi aquele que morreu pelos nossos pecados. 40 feridas de açoites foram abertas no seu corpo. Isso é pouco? Não. Ele teve sobre a sua cabeça uma coroa de espinho que foi encravada. Isso é pouco? Não. Ele recebeu em meio àquelas feridas uma cruz pesada. Além do peso, Gabriel, da maneira, ainda tinha o peso do meu e do seu pecado, da sua culpa. Isso é pouco? Não, porque ele vai pela via dolorosa, carregando aquela cruz, deixando um rastro de sangue, e
entre a multidão. Ele é cuspido, xingado, caluniado, debochado. Alguém não aguenta quase nada hoje em dia, mas ele aguentou piada por você, deboche por você. Chegando no alto do Calvário, ele foi erguido naquela cruz, tendo as suas mãos e os seus pés pregados no Calvário, deu um brado na cruz do Calvário e morreu por mim, e morreu por você, para que você não saísse do primeiro amor. Mas quantos de nós saímos? Quantos de nós não continuamos? Mas ele está dizendo: eu morri por você e eu quero passar a eternidade contigo lá no céu, lá na glória, lá na glória. Levanta a tua mão, renova-me, renova-me, Jesus. Já não quero ser igual, já não quero ser igual. Amém, 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 amém. Irmãos, só canta esse hino se você de fato quer mesmo essa renovação, se você de fato quer mesmo ser cheio do Espírito Santo novamente, voltar ao primeiro amor novamente, porque Deus quer um louvor que sai da alma. Ele quer um louvor que vem por dentro, não pura e simplesmente por uma melodia bonita, mas por uma verdade que sai dos seus lábios. Então levanta a tua mão para o céu. Orianda Babaia, Ore Povo, Ele clama, Senhor, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, já não quero ser igual. Dá a mão, teu irmão, dá a mão, dá a mão, dá a mão, dá a mão. Isso, dá a mão aí agora. Senhor. Necessita ser curado, Senhor, porque tudo que há, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Vamos lá, renova-me, vamos ficar alma, renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, põe em mim teu coração, porque tudo que há, porque tudo que há é tudo de mim. Necessita ser mudado, necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há, começa na glória, 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 glória. Começa na glória, 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 glória. Começa na glória, 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 glória. Meu Deus, eu quero a tua presença de novo, meu Pai. Meu Deus, eu quero a tua presença de novo, meu Deus. Meu Deus, queremos a tua presença novamente na nossa vida. Queremos a tua presença na nossa vida, ó Pai. Meu Deus, não nos permita ficar numa vida distante de ti. Não queremos orar por orar. Não queremos, ó Pai, jejuar por jejuar, louvar por louvar, pregar por pregar. Mas queremos a tua presença. Ora que ele desce aí agora. Ora que ele te
renova aí agora. Ora que Ele te enche novamente aí agora. Ora que Ele te transporta para o primeiro amor novamente. Vai clamando aí, vai clamando aí, vai clamando aí. Vai clamando aí, vai clamando aí. Receba a presença do primeiro amor. Receba a glória do primeiro amor. Receba a virtude do primeiro amor. Recebe aí, recebe aí, recebe aí, recebe aí. Orienta lá vai. Orienta lá vai. Cantarama pericama lá vai. Vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo. Recebe a virtude do céu aí. Recebe a presença do céu aí. Recebe essa graça do céu aí. Recebe o toque dele aí. Recebe o toque dele aí. Recebe o toque dele aí. Recebe o toque. Vai sair daqui com vontade de orar. Vai sair daqui com vontade de ler. Vai sair daqui com vontade de jejuar. Vai sair daqui com vontade de pisar na cabeça do diabo. Recebe, recebe, recebe.
Eu quero já chamar aqui na frente você que ainda não teve um encontro com Deus, você que ainda não recebeu a presença desse Deus. Ele está te chamando agora. Você que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, ou você que se desviou, você que se afastou da presença de Deus, e hoje você quer essa presença novamente. Você que deixou Jesus, você que largou Jesus, você que o vento da aflição, da luta, o vento da adversidade te afastou de Jesus, mas Jesus está chamando você agora. Você que deseja aceitar Jesus como seu Salvador, sai do seu lugar, vem aqui diante do altar, como o pastor Antônio Santos sempre fala. Eu sei que eu estou pregando para 99,9% de pessoas salvas, mas eu sei que ainda tem gente que precisa receber Jesus como Salvador da sua vida. Se tiver alguém, eu quero orar pela sua vida. Isso, não podemos insistir por causa da hora, mas você que ainda não aceitou Jesus, vamos fazer o seguinte: eu vou te aguardar até o final desse culto. Eu vou estar aqui diante do altar, e você que decidir entregar sua vida para Jesus, me procure, eu ou os presbíteros que estão aqui no santo altar do Senhor. Amém? Graças a Deus, já está vindo ali uma alma. Pode bater palma e dar glória a Deus. Pode bater palma e dar glória a Deus. Pode bater palma e dar glória a Deus. Jesus te chama. E você que está ouvindo na sua casa, aceite Jesus como seu Salvador. Entrega a tua vida para Deus agora. É momento de aceitar Jesus. Como a minha avó dizia quando eu era pequeno, minha avó falava assim: meu filho, o mar não está para peixe. E é verdade, o mar não está para peixe. A cada dia só vai piorar, e a nossa única salvação é o Senhor Jesus Cristo. Jesus é a única salvação. Você que nos ouve aí em casa, aceite Jesus. Você que está no presídio, que disse que ia se matar, vai se matar não. Jesus está te dando vida, e vida com abundância aí agora. Levanta, meu irmão, as suas mãos para o céu. Isso, levanta as suas mãos para o céu e diga comigo: meu Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Escreve agora o meu nome lá no céu, para o grande dia da vida eterna, em nome de Jesus, amém. Pode bater palma e dar glória a Deus. Nosso pastor Antônio vai conversar com o Senhor, amém. Graças a você que está ouvindo na sua casa, pastor Antônio Santos, que é seu pastor. Entrega a tua vida para Jesus. Corre para a Igreja Deus e Amor, Rua Senador Pompeu, número 27, no centro da capital carioca, onde uma vida nova espera por você. Deus abençoe o estúdio. Pode bater palma e dar glória a Deus. Isso. Louva comigo. A tristeza me deixou, a alegria me abraçou. Agora sou